Eu só espero que a Raíssa tenha aprendido alguma coisa, porque eu mandei adolescente, eu conversei com ela várias vezes, mandei o Espírito Santo, tentei convencer ela de todas as maneiras, mas eu espero que estamos chegando no final da campanha e ela aprenda alguma coisa, porque se ela não aprender, eu já não sei o que eu faço mais. Grande mestre! Ah, meu mestre! Grande Jesus! Dá um abraço Fala, aqui, meu Jesus! Ai, como é bom te ver, Jesus! Fala, Raíssa. Olha só, você sabe que a gente está na última semana da campanha, né? Sim, e espero que você tenha aprendido alguma coisa. Por favor, né? Ah, claro que eu aprendi, aliás, Jesus. Obrigado por não ter desistido de mim, sabe? A outra coisa, não desiste do Helder não, Jesus. Sabe por quê? Entra semana, sai semana, ele não sabe se tá no óleo ou no azeite. Desiste dele não, Jesus. Eu não vou desistir de ninguém, até porque eu sou sempre assim, eu não desisto de ninguém, eu vou lutando, aprendendo, vou lutando, até a pessoa aprender alguma coisa. Mas eu quero saber de você. Ah, eu aprendi, por exemplo, a importância da sua mensagem. Essas boas novas, sabe, que nos invadem, que nos transformam, eu aprendi sobre isso, Jesus. Tá bom, mas como assim? Explica um pouco pra gente. Então, Jesus, não tem como ter mudança de atitude se nós não absorvermos a sua mensagem. Não tem como ter missão se nós não obedecermos a sua mensagem. Não tem como existir fé se não confiarmos na sua mensagem. Como é, Jesus, que nós vamos ter experiência contigo se nós não mergulharmos na sua mensagem? Não tem como. Jesus, como é que eu vou ter comunhão com os meus irmãos se eu não exalar essa sua mensagem? Até porque tu, Senhor, és a própria mensagem extraordinária. Ah, meu Deus, até que fim, e que cantem os anjos! Finalmente, mais uma salva, mais uma alma ganha, mais alguém aprendendo sobre o que precisa fazer. Agora, o que a gente vai fazer agora? Ah, partiu o culto, Jesus. Então vamos embora. Vamos embora. Aleluia. Bem, eu quero... Eu quero começar com um texto, ok? Talvez seja conhecido de todos, mas Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos lá, Tamara, pode soltar. Romanos 1,16 diz assim. Aliás, você pode ler comigo? Vai. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Sabe, o apóstolo Paulo aqui, ele está afirmando que ele não poderia se envergonhar da única mensagem que existe, capaz de transformar a vida de um homem, capaz de mudar o destino eterno das pessoas. Ele disse: como eu teria vergonha de uma mensagem capaz de transformar uma vida, capaz de restaurar famílias, uma mensagem capaz de mudar realidades as mais terríveis. Paulo diz: ei, não, eu não me envergonho do Evangelho. E aliás, ele diz porque o Evangelho é o poder de Deus. A palavra Evangelho significa boa notícia. Evangelho significa boa notícia. Ok. A palavra Evangelho significa boa notícia. E quando, por muitas vezes, a Bíblia, o Novo Testamento apresenta o termo Evangelho, ele está dizendo boa notícia. Então o tempo todo Deus está dizendo: ei, eu tenho uma boa notícia para vocês. E assim, em última análise, a boa notícia é a notícia que Jesus veio te salvar. Jesus veio te resgatar, Jesus veio te dar o Espírito Santo para que um dia você morasse eternamente com Ele no céu. Essa é a grande e melhor de todas as notícias da vida. Você pode dizer amém?
Você pode dizer amém? Amém. Agora, mas junto com essa boa notícia, existem outras boas notícias. Porque atrelado a essa boa notícia, a mais importante de todas, vem outras boas notícias. E uma delas, querido, em nome de Jesus, a boa notícia é que você ainda tem jeito. Amém? Ok, seja profeta para quem está ao teu lado, diga assim: eu tenho uma notícia para você. Diga assim: você ainda tem jeito. Você pode dizer isso para outra pessoa? Diga para outra pessoa aí, diga: você ainda tem jeito. De verdade, gente. Sabe por que Paulo dizia: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E a salvação, ela vai trazer uma série de mudanças e transformações dentro de nós, mas também fora de nós. Então existem questões da nossa vida que podem parecer perdidas. Existem questões da nossa vida que realmente talvez você esteja cansado de lutar para mudar determinadas situações. Existem pontos em nossa vida, talvez seja na sua casa, família, casamento, sabe, que talvez você já esteja desistindo, mas a boa notícia que vem com o Evangelho, que essas coisas ainda têm jeito em nome de Jesus. Você pode dar um brado de glória a Deus aí, cara? Sabe, essa é a verdade do Evangelho, porque é boa notícia. E porque frequentemente otimismo precisa ser uma característica nossa. Gente, porque o tempo todo a gente tem uma boa notícia para dar, amém, querido? O tempo todo a gente tem uma boa notícia para dar. Eu quero, o mesmo texto que há pouco nós lemos, eu gostaria de lê-lo numa outra versão, na verdade na paráfrase, a mensagem. E Romanos 1,16 diz assim: são notícias que tenho orgulho de proclamar. Essa extraordinária mensagem que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todos que confiam nele, começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. E essa mensagem é a grande mensagem, sabe, é o fundamento, é o centro de tudo. E a gente está aqui por causa dessa mensagem. A gente está aqui porque nós fomos alcançados por essa mensagem. A gente está aqui porque nós cremos nessa mensagem. Você pode dizer amém? Amém. Sabe? E aí, se essa mensagem, sobretudo, fundamentalmente, essa mensagem, ela tem a ver com a sua salvação eterna. Hoje, eu quero, assim, de uma maneira muito simples, eu quero falar sobre o tema, a história da salvação. E uma vez que o apóstolo Paulo afirmou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, a grande questão é essa: para a salvação. Agora, na visão de Deus, se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, na visão de Deus nós precisamos ser salvos. Agora, você já se perguntou alguma vez: salvo de quê? Não sei se você alguma vez já se fez essa pergunta: salvo de quê? Ou talvez de quem? Sabe, de quem eu preciso ser salvo? Uma vez que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu quero eu organizei essa mensagem em 3 partes. E de verdade, falar sobre a história da salvação seria talvez uma coisa bem longa, mas eu resumi algumas ideias principais que eu acredito que você precisa entender. Que nós, talvez você já tenha entregado a sua vida para Jesus uma vez, mas a verdade é que você precisa entender de onde surgiu esse negócio de salvação. Por isso, eu quero te dizer basicamente 3 coisas. E a primeira delas é a verdade sobre nós. Diga assim comigo: a verdade sobre mim. Sabe, a verdade é que o que motivou Jesus a sair do céu e estar aqui, não foi aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Sabe, a gente pode ter uma ideia a respeito da nossa própria vida. A gente tem uma ideia a respeito de nós mesmos.
E a verdade é que, na maioria das vezes, ninguém acha tão ruim quanto às vezes a gente é. A gente tem uma ideia, às vezes superestimada, a respeito de nós mesmos, e a gente não consegue entender, muitas vezes, alguns detalhes e algumas questões muito particulares, porque são questões espirituais, são questões, talvez, que a gente não tenha muito contato. Só que o que motiva Deus a fazer tudo aquilo que Ele fez, não é aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos, mas é aquilo que Deus pensa a respeito de nós. Alguém aqui tem alguma ideia, alguma dúvida do amor de Deus por nós? Deus nos ama, você pode dizer amém? Amém. Deus nos ama. Mas quando Ele olha para nós, Ele vê coisas que foi justamente o que deflagrou, o que engatilhou tudo quanto Ele fez depois. Porque a visão de Deus a nosso respeito é diferente. Ele enxerga coisas que nós não enxergamos. Deus viu em nós coisas que nós não percebemos. Deus observou carências que até então a gente não havia observado. Deus percebeu condições de uma situação em nosso espírito que, se ficasse por conta de nós mesmos, nós nunca iríamos ter contato com essa realidade. Portanto, a verdade sobre nós é uma verdade em que precisa necessariamente partir de Deus. Eu quero ler com vocês 2 textos, 2 versículos que afirmam o que Deus percebeu de nós e que nós não havíamos percebido. Primeiro está em Lucas, capítulo 15, versículo 24, que diz assim: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esse versículo é um trecho da história do filho pródigo. E naquela história, muitos de nós já conhecem bem, é a nossa história. A história daquele rapaz que vai embora, enfim, vai curtir a vida doidado, e de repente ele volta arrasado até a casa do pai. É a nossa história. E na visão do pai a respeito do filho, é exatamente a visão de Deus a nosso respeito. E a visão de Deus a nosso respeito é que nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos. Morto e perdido. Diga comigo, morto e perdido. Mas sabe o curioso? Quem aqui, antes de aceitar a Jesus, se sentia morto e perdido? A realidade é que pouquíssimos de nós tinham essa percepção. Ninguém se levantou num domingo de manhã planejando: opa, hoje à noite eu vou para a igreja porque eu estou me sentindo morto e perdido e preciso receber vida e me encontrar, então eu quero Jesus. Essa é a história de alguém aqui? Porque a gente não se enxerga como Deus nos enxerga. A maioria de nós se enxerga muito bem, obrigado. A maioria de nós, apesar de algumas sensações, apesar de algumas angústias e apesar daquelas sensações que a gente não sabe explicar, mas é aquele negócio, aquela vontade de ir para a igreja, ou aquele vazio, ou aquele negócio de que está faltando alguma coisa, ou de que eu preciso de Jesus, ou pelo menos foi isso que me disseram, e ainda que eu resista, até que eu estou meio que convencido que parece que é isso mesmo. A grande realidade da maioria de nós é exatamente essa história. A gente não percebe isso. Aí ninguém se percebe morto e perdido. A gente simplesmente acha que está tudo bem com a gente, que essa é a grande realidade da nossa vida e que não nos falta nada. E talvez a interpretação para algumas sensações sejam outras coisas. Está nos faltando outras coisas. Está nos faltando mais dinheiro, está nos faltando mais trabalho, está nos faltando uma família legal, está nos faltando um casamento feliz, está nos faltando
algumas outras coisas, mas morto e perdido, ninguém se sente assim. E aí, além disso, a palavra de Deus ainda diz em Mateus capítulo 4, versículo 16, diz: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Na visão de Deus, você não estava apenas morto e perdido. Você estava em trevas. Mas fala sério. Alguma vez você percebeu isso? Alguma vez você teve essa sensação de que estava em trevas? Tudo escuro, não sei para onde eu vou, estou perdido. Essa não é de verdade a realidade, mas sabe de uma coisa, gente? Não é a nossa percepção da realidade. Essa não é a nossa percepção da realidade. Essa é a percepção da realidade da nossa vida, mas tudo isso vem de Deus. Essa de verdade era a nossa condição espiritual, morto, perdido e em trevas. Você já disse que tinha uma boa notícia para quem estava do teu lado? Agora diz assim: irmão, eu tenho agora uma má notícia. Diga aí, eu tenho uma má notícia para você. A má notícia é, diga para ele: você estava morto, perdido e em trevas. Estava morto, perdido e atrevado. Ok, beleza. Vamos resumir esse negócio? Diga assim: irmão, vira aí, ô irmã, vai. Irmão, Tu estava lascado. estava lascado. Era isso, gente. Essa era a realidade da nossa vida. Agora assim, eu posso tentar enxergar minha realidade com os meus olhos. Eu posso enxergar minha realidade a partir só da minha percepção pessoal. Mas eu posso tentar enxergar a minha realidade com os olhos de Deus. E a verdade sobre nós, e a verdade sobre qualquer outra pessoa. Por que aqui não tem 1000 pessoas reunidas? Por que as igrejas aqui não tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas reunidas? Porque eles ainda não conseguiram enxergar a realidade a respeito deles mesmos. Eles ainda não conseguiram enxergar o que Deus primeiro enxergou. Eles não conseguiram perceber algo que muitas vezes a alma está gritando, a alma está gemendo, mas eles não conseguem perceber isso. A verdade, gente, é que eu vou me enxergar com os olhos de Deus e aos olhos dele, sem ele. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não perceba, eu estou morto, eu estou perdido, eu estou em trevas. Quando Jesus vê toda essa realidade, ele está no céu e vê a situação do homem. Sabe o que ele faz? Ei, a gente precisa mudar essa situação. E aí, a segunda coisa que eu quero falar com você é sobre o plano de Deus. Ok? Depois que o homem ele é visto assim, ainda que ele não saiba, ainda que ele não perceba, mas ainda que essa seja a realidade dele, de fato, sob a ótica de Deus, ele olha e diz: ei, a gente não pode aqui ficar de braço cruzado. A gente não pode simplesmente se isentar de fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. E é aí que Deus tem um plano. E é aí que a história de Deus e a história da salvação, ela continua a se desenvolver até chegar a nós. Porque diante da nossa condição espiritual, Deus tem um plano para mudar. Existe um versículo muito conhecido de todos nós, eu quero ler ele também na paráfrase da mensagem. Romanos 3, 16 a 18. Aliás, João 3, ok? Eu coloquei Romanos, é João 3, 16 a 18, diz assim: Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho, seu único filho, pela seguinte razão:
Leia o que está sublinhado, vai. Para que ninguém... Eu vou repetir. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, seu único filho, pela seguinte razão. Diga comigo. Para que ninguém precise ser condenado. Para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. O plano da salvação e o plano de Deus para nos alcançar passa necessariamente por Jesus. Por isso, versões mais antigas dizem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então olha só, a motivação de Deus foi a nossa condição espiritual, mas a maior de todas as motivações de Deus de sair do céu, chegar à terra e fazer tudo aquilo que Jesus fez, foi o seu amor. A palavra de Deus é clara e existem diversos textos que enfatizam essa questão, em que o que aconteceu, aconteceu porque Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. Aconteceu porque Deus viu as consequências daquilo que aconteceria conosco se Ele não fizesse nada. Porque o texto que nós lemos diz: ei, porque quem não crê nele já está condenado, mas aquele que crê em mim terá a vida eterna, diz o Senhor Jesus. E ele diz: ei, então peraí, a gente faz alguma coisa, a gente vai até o homem, a gente resgata esse homem, sabe? E o que motiva toda essa ação, o que motiva Jesus, foi o seu amor. Gente, e essa é a grande história. A história da salvação é uma história de amor. Sabe, a história da salvação é uma história de amor, porque é a história de um Deus que não precisava fazer o que fez, mas sim porque Ele amou. E diz a palavra, Ele amou tanto, Ele amou tanto, que Ele simplesmente disse: ok, eu vou fazer, eu vou me entregar, eu vou dar a minha vida, eu vou estar ali em lugar desse meu filho, dessa minha filha. E aí, existe um texto profetizado pelo profeta Isaías, muito antes de Jesus vir, e que ele resume uma ideia que talvez seja uma das ideias mais importantes quando o assunto é salvação. Isaías 53, versículos 4 a 6, diz assim: mas o fato é que Ele, está falando de Jesus, levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que Ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas foram os nossos pecados que caíram sobre Ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram nossos pecados. Diga comigo: os meus pecados. Diga: os meus pecados. Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio, e sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo que fizemos de errado. Sabe, e a ideia aqui, há pouco eu falei, talvez uma das doutrinas mais importantes da Bíblia,
seja a doutrina da substituição. Os teólogos chamam de doutrina da substituição porque, de fato, nada mais é do que isso. Sai eu e entra Jesus. Sabe quando nós frequentemente falamos e cantamos, e existe uma infinidade de músicas que falam que Ele tomou o meu lugar, Ele morreu no meu lugar, Ele se entregou por mim. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de doutrina da substituição. Porque, gente, de verdade era necessário morrer alguém. Entenda uma coisa: todos nós temos uma ideia muito ingênua a respeito de pecado. Todos nós olhamos para pecado e simplesmente entendemos que pecado é uma coisa errada que a gente faz. Então, quando a gente quer dar, por exemplo, o que é pecado? Às vezes a gente dá um exemplo. Pecado é mentir. Pecado é roubar. Pecado é adulterar. A gente começa a dar exemplos, mas na verdade esses exemplos, eles são apenas exemplos. Porque a realidade do pecado é uma coisa muito grave. E é tão grave que você sabia que só existe uma punição à altura do pecado? Só existe uma punição à altura do pecado. A única coisa que está à altura do pecado se chama inferno. A gente olha, por exemplo, para os nossos, muitas vezes para a nossa vida, ou vê uma pessoa que passou a vida toda, cara, gente boa para cá, todo mundo conhece gente boa por aí, amém? Tem gente boa aí do teu lado? Ok, cara, amém? Mais ou menos, irmão? Mais ou menos, já foi melhor? Já foi melhor? Todo mundo conhece alguém assim. E aí a gente fica assim, caramba, esse cara é gente boa pra caramba, e lá no trabalho, na rua, lá no condomínio, lá, sei lá, a gente sempre tem um cara legal, sempre tem uma pessoa boa, não é verdade? E aí a gente pensa assim, caramba, como é que, eu não entendo esse negócio, só porque o cara não aceitou Jesus, ele vai pro inferno? Porque isso é pecado. Rejeitar o único meio capaz de te salvar. Esse é o grande lance. O pecado está nisso. Não é apenas aquele negocinho que a gente faz e erra e depois põe a mão na cabeça e diz, ah, meu Deus, por que eu fiz isso? A grande questão é a rejeição. Rejeitar o plano de Deus. Rejeitar aquele que foi enviado para me substituir. E a ideia da substituição tem a ver com o fato de que, gente, olha só, Deus não joga sujeira para debaixo do tapete. Amém? Deus não joga sujeira para debaixo do tapete. Ele não finge que resolveu. Ele não ignora o problema. Então, pecado sempre terá uma consequência. O pecado sempre terá uma consequência. A palavra de Deus diz que um dia, Deus irá julgar todo pecado. Porque pecado não desaparece. A rejeição a Ele simplesmente não vai embora do nada. Está aí. E um dia isso será julgado. Agora, uma vez que Deus não joga a sujeira para debaixo do tapete, Ele precisa resolver as coisas como precisam resolver. Nos planos de Deus, era necessário que alguém morresse. Porque somente uma vida sendo entregue na cruz, em sacrifício, poderia de fato nos comprar novamente para Deus e salvar a nossa barra. E aí, nessa questão toda, é que Jesus tomou o nosso lugar. É que Ele disse, eu vou por você. O que é isso? É loucura ou é amor?
maneira, alguém de verdade tinha que se entregar. E Jesus disse: eu vou por eles. Querido, Deus diz isso. Ele disse isso por você. Um dia ele disse: não, deixa que eu vou no teu lugar. Você está me entendendo? Um dia ele disse a teu respeito: não, eu vou no lugar dele. Tem uma cruz, tem uma dor, tem um inferno para experimentar. A cruz é a maior manifestação do inferno que alguém poderia suportar. A cruz era a manifestação visível do inferno. Ei, Jesus experimentou o inferno na cruz. Dor, sofrimento, angústia, como nada pode se comparar. Mas sabe por que ele fez isso? Ele fez isso no meu lugar, para que eu não tivesse que experimentar o inferno. Aí ele disse: ei, eu experimento por você, para que você seja completamente livre deste mal, para que você não tenha que ter essa experiência nunca na sua vida. Eu vou no seu lugar. E depois que ele fez isso, e aliás ele já fez isso, agora a grande questão hoje é o seguinte: ei, você crê que ele fez no seu lugar? Você confia que ele fez por você? Você confia que aquele lugar na cruz era teu? Quando você diz isso, você diz: ok, eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que ele tomou o meu lugar. Se você reconhece isso, e ele faz isso por você, qual é a sua reação agora? Como você vai viver com ele? Como agora você vai olhar para Jesus? Como você vai se relacionar com Jesus? Diante de alguém de verdade, que entregou a sua própria vida no seu lugar, por você. O que isso muda no seu coração? Saber disso, o que isso muda no seu dia a dia? O que isso muda quando você vai sair, quando você sair daqui, quando você acordar amanhã de manhã? Saber que ele me substituiu e experimentou o inferno para que eu não experimentasse nunca. O que isso vai significar para você? Por isso que a palavra de Deus diz que nós fomos comprados por um bom preço. E esse preço é o sangue de Jesus, é a vida de Jesus. Ele deu a vida dele pela minha vida e pela sua vida. Você está entendendo? Diga amém. Agora, se eu fui comprado, você não pertence mais a você mesmo. Eu quero te dizer, querido, Jesus te comprou. Você sabe, existem aspectos diferentes nisso, mas um deles, a palavra de Deus nos chama de servos ou escravos. A gente não gosta muito de escravo, né? Mas nós somos escravos da liberdade de Cristo Jesus. Você foi comprado, que significa que agora você tem um dono, você tem um Senhor, você tem alguém que manda em você, tem alguém agora que determina os passos da sua vida. Agora existe alguém que está sobre você e você deve a ele obediência. Sabe por que nós chamamos ele de Senhor? Certa vez lá em Lucas 6,46 ele diz assim para algumas pessoas: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Do que adianta me chamar de Senhor e não se submeter a mim?
Do que adianta me chamar de Senhor e não me obedecer? Do que adianta me chamar de Senhor e não fazer o que eu mando? Você foi comprado. Você não manda nem mais no seu nariz. Amém? Diga assim: Jesus. Levanta uma das suas mãos e diga: Jesus, eu não mando nem no meu próprio nariz, porque Jesus é o teu Senhor. Você está entendendo isso? E o plano de Deus, ele veio para que nós não apenas fôssemos substituídos, mas também que nós fôssemos comprados e tivéssemos agora um novo Senhor, um novo dono, em nome de Jesus. A terceira coisa é que, qual é o resultado do que Jesus fez? Qual foi o resultado do que Jesus fez? Eu quero ler 3 versículos basicamente e terminar. Romanos 6:23 diz, você pode ler comigo? Vai. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele diz: sim, o salário do meu pecado é a morte, mas Deus tem um presente para mim: vida eterna. Diga comigo: vida eterna. Diga: vida eterna. Ok, talvez isso não anime muito você. Então a gente faz o que a gente chama de psicologia inversa. Sabe qual é o contrário de vida eterna? Morte eterna. Meu querido, ou é uma coisa ou é outra. Você está entendendo? Ou é uma coisa ou é outra. Ou você recebe vida eterna, ou você recebe morte eterna. E a palavra de Deus diz que nós recebemos vida eterna. E sabe o que isso significa? Que depois que a gente passar por essa vida, depois que a gente viver tudo isso aqui, a gente vai poder viver eternamente com Jesus no céu. Eu sei que a ideia de céu hoje não anima muito o pessoal. Por exemplo, quem quer ir para o céu hoje, diga amém. Amém. Ok, você nem entendeu o que eu falei. Quem quiser ir para o céu hoje, diga amém. Hoje, quem quer ir para o céu hoje, agora, diga amém. Assim, honestamente, amém. Amém, alguém disse lá. Eu coloco uma voz. Cara, eu quero ir para o céu. A gente tem ideia, uma ideia equivocada, de que essa vida aqui é melhor do que o céu. Uma das coisas mais ridículas, ok, engraçadas, geralmente, ok, não vou dizer mais, mas uma das coisas mais estranhas que a gente ouve, o pessoal, que quando a gente fala sobre a volta de Jesus, Jesus está voltando, o pessoal diz assim: ah, Senhor, primeiro deixa eu casar. Assim, sério, cara, sério, depois que você casa, você vai dizer assim: por que você não voltou antes, Senhor? Era para ter voltado antes. Falou que ia voltar e não voltou, eu casei, estrepei. O pessoal acha que, não, Senhor, mas pelo menos deixa eu fazer a minha pós. Sério, Senhor, eu quero pelo menos ter meus filhos, sonhei tanto com os meus filhos. E a gente está toda hora achando que as nossas experiências aqui na terra são mais empolgantes do que as experiências no céu. A gente acha que é muito mais legal viver na terra do que viver no céu. A gente acha, me perdoa dizer isso aqui, que sexo é a maior experiência que a gente pode ter aqui na terra, e não existe nada melhor do que isso. Cara, no céu é muito melhor do que qualquer experiência sexual que você tenha. Não existe um orgasmo melhor do que viver no céu com Jesus. Qual é? A gente está achando o quê? Que isso aqui é o melhor que a gente tem?
essa nossa cabecinha, achando que Ele já fez tudo. Por isso Ele disse lá em João capítulo 14: ei, olha só, eu estou preparando um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo, do meu lado. Aleluia. Querido, nós vamos viver as melhores e maiores experiências da vida. Incomparável, incomparável. Glória a Deus. Nós precisamos clamar pelo céu. Nós precisamos desejar o céu. João 1, versículo 12. O resultado do que Jesus fez. Você pode ler comigo? Vai. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Sabe o que Jesus fez? Ele fez o que fez para que eu me tornasse filho. Sabe? Mas ele diz: aos que creram no seu nome. E você sabe o que significa Jesus? Jeová que salva. Você crê nisso? Você crê no seu nome? O seu nome significa o Deus que salva. O seu nome significa o Deus que salva. O seu nome significa o Deus que salva. Sabe, se você de verdade crê no seu nome, você está dizendo: sim, eu sou um pecador e preciso de salvação, e só Jesus, mas nada, mas ninguém, só Jesus pode me salvar, me resgatar e me levar completamente para Ele um dia. Ele é o Deus que salva. Aleluia. A verdade é que crer no seu nome implica em se reconhecer, em reconhecer que você é um pecador, em reconhecer que existem realidades na sua vida. Sabe aquelas realidades? A verdade sobre nós, a maneira como Ele nos enxerga. Crer no seu nome, se enxergar como salvar, como alguém que precisa de salvação, significa o seguinte: sim, eu reconheço que sou morto, perdido e em trevas. Reconhecer o seu nome é dar razão para Deus, é dizer: yes, você venceu. Eu estou convencido de que essa é a condição do meu espírito, essa é a condição do meu interior. Ainda que eu não saiba, eu não perceba, ainda que eu não veja, mas eu enxergo com seus olhos, estou convencido, sim, eu preciso de salvação porque eu estou morto, eu preciso de salvação porque eu estou perdido, eu preciso de salvação porque eu estou em trevas. E a todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quantos aqui creem no nome de Jesus? Você pode dar um brado de glória a Deus aí, querido? Se eu fosse você, eu aplaudia, eu glorificava, eu exaltava o Senhor. A Ele a glória. Mas sabe, Romanos 8,32 também diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? O Deus que não poupou a Jesus, até o momento, seu unigênito, o único filho, mas o entregou por todos nós. Sabe a substituição? Jesus foi entregue por mim e por você. E a pergunta é: como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? O que são todas as coisas? Aqueles que falam hebraico
Todas as coisas no hebraico significa... Alguns aqui falam latim. Os que falam latim, o que significa todas as coisas no latim? Apenas aqueles que conhecem grego, diga para mim, o que significa todas as coisas no grego? Isso é uma igreja poliglota, aleluia. Em Tupi-Guarani. Em Tupi-Guarani, o que significa todas as coisas? Ele nos dará todas as coisas. Sabe por quê? Porque eu sou filho. Eu sou filho. E eu sou herdeiro dele. Eu tenho direito à herança de filho. O que Jesus fez, a consequência do que Jesus fez, foi me dar o direito à herança que somente os filhos têm. E diz, ele me dará todas as coisas. Uma vida, querido, que a gente tem um monte de necessidade. A gente passa por um monte de crise. Tem um monte de dificuldade. E sabe de uma coisa? Eu preciso de um Deus. Diante das dificuldades da minha vida, das minhas fragilidades, das minhas limitações, das minhas impossibilidades, e diante da minha vontade de vencer, da minha vontade de conquistar, de conseguir, e da minha necessidade, mais do que vontade, da minha necessidade, eu tenho um Deus que pode. O meu Deus pode. O meu Deus é capaz. E Paulo diz, ele me dará todas as coisas. Ele tem o poder para me dar todas as coisas. Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Ele tem condição de fazer tudo em mim, por mim. Aleluia. Independente do que seja, eu sei. Porque eu me tornei filho, a sua obra fez isso por mim. E Paulo diz, olha, cara, olha só como ele te ama. Ele pegou o seu filho e se entregou por você. E aí assim, Jesus se entregou por você. Como? Se ele fez, esse é absurdo. Porque se você tem espelho em casa, você sabe que não vale nada. Alguém comigo aqui? Eu vou insistir nisso. Se você tem espelho em casa, você sabe que não vale nada. Se você tem espelho em casa, você sabe que não vale nada. Sim, você é muito bom por fora. Mas essa cabeça, esse coração, esses sentimentos, esses pensamentos, é um esgoto aberto. Ele sabe dos seus sentimentos, ele sabe dos seus pensamentos. Ele sabe que você não vale nada. Sabe o que ele fez? Ele disse, Jesus, sobe naquela cruz por ele. Sobe naquela cruz por ela. Aleluia. Se ele fez isso, como não nos dará todas as coisas? Isso me faz pensar nas minhas necessidades, isso me faz pensar, sabe, nas minhas dificuldades, nos meus dramas e tudo mais. E encarar que aquilo que Jesus fez, ele fez por completo. Aquilo que Jesus fez por amor, ele fez e atinge todas as áreas da minha vida. Porque, gente, olha só, o grande lance da história da salvação é a eternidade. Mas olha só, antes da eternidade, a gente vai passar um tempo aqui nessa terra. Antes da eternidade, a gente vai passar um tempo aqui. Alguns vão passar 50 anos só, porque vão falecer. Alguns vão passar 70 anos, outros 80, outros 90, outros 100 anos.
Mas como vai ser essa tua peregrinação? Como vai ser o seu tempo aqui na terra? Eu quero passar esse meu tempo que me resta aqui com o Senhor. Eu quero contar com o poder dEle. Eu quero contar com a graça, o favor dEle sobre a minha vida. Eu quero que diante de dificuldades, problemas, impossibilidades, eu quero dizer: Senhor, eu não posso, não dá para mim, mas eu vivo essa vida aqui, desde agora e para sempre eu vivo contigo, porque não experimentarei o seu poder apenas na eternidade, eu vou experimentar o seu poder aqui e agora, o seu poder que é capaz de trazer restauração, cura, libertação, alegria, paz, vitória, milagre, o seu poder que é capaz de agir em toda impossibilidade, o teu poder que é capaz de fazer coisas inimagináveis, Senhor. Eu quero experimentar esse poder agora, porque eu vivo contigo agora. Eu não viverei contigo lá no céu. Eu vivo contigo aqui e agora. E eu sei que eu posso experimentar isso aqui. Eu sei que a minha vida pode ser melhor aqui e agora. Ela simplesmente não será melhor lá no céu, quando eu terei tudo. Mas eu vivo a eternidade desde agora com o Senhor. Por causa disso, eu sei que existem coisas que eu posso enfrentar. Eu sei que existem coisas que eu posso lidar. E por mais duras que elas sejam, não necessariamente elas precisam me destruir. Porque sobre mim habita o poder de Deus. E Ele me dará todas as coisas. E às vezes o que Ele dá é coragem. Às vezes o que Ele dá é paz em meio à tribulação. Às vezes o que Ele dá é alegria. Às vezes o que Ele dá é encorajamento. Às vezes o que Ele dá é direção. Às vezes o que Ele dá é cura para a alma. Às vezes o que Ele dá é força para ficar em pé de novo. Às vezes o que Ele dá é condição para não retornar atrás, para não voltar tudo de novo. Às vezes o que Ele dá é paz de espírito. Às vezes o que Ele dá é simplesmente a condição de viver essa vida sem as feridas que alguém provocou em nós. Como Ele não nos dará todas as coisas? Aleluia. Ele nos dará. Ele nos dará cura para o corpo. Ele nos dará provisão. Ele nos dará a porta que se abre. Ele nos dará o milagre, a vitória. Ele nos dará a restauração. Aleluia. Ele nos dará o recomeço. Ele nos dará todas as coisas. Porque o plano dele foi completo. Glória a Deus. E essa é a história da salvação. Essa é a história da sua vida. Aleluia. Essa é a história da minha vida, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé.